quando você era criança, Rosh Hashanah e Slihot. Então, o que eu lembro, a gente em Rosh Hashanah, eu gostava porque a gente reunia toda a família, todos os meus primos, meus avós, e aí a gente comemorava. E era legal porque eu gostava muito de comer, a gente come ralá redonda, né, ralá gulá, aí eu tinha que pôr mel, eu adoro mel, né, gostoso comer. A maçã com mel também, que a gente tem que comer, que era muito bom. Que mais? Tem o dag, a gente tem que comer a cabeça. Sabia que tem que comer a cabeça do peixe? Sim. E você sabe que nós somos Ashkenazi. E Ashkenazi, Sim. você sabe? Então, Sim. e Ashkenazi tem o costume de comer tzimes. E a vovó faz e você nunca gosta de comer. O que é tzimes? Você lembra? Não sei. Cenoura com... como é que chama? Cenoura doce. E quem fazia isso muito era minha mãe. Com mel e aí a gente gostava de comer. Só que a vovó faz e vocês não comem, né? Tem que voltar a comer, que é muito bom. E é bom saber que nessa época também a gente tem que fazer só coisas boas, né? Pedir desculpas, avaliar o que você fez durante o ano com o papai e com a mamãe. Hein? Você tá ouvindo? Obedecer papai e mamãe. Eu tô ouvindo. Então tá bom. Slihot, eu não lembro, porque eu acho que na minha época os meus pais não faziam isso. Eu lembro só dos jantares de Rosh Hashanah, que a gente ficava a família toda junta, e esses costumes que a gente gostava de comer essas coisas. E a gente tem que pensar bastante em Hashem nessa época, pedir perdão, tentar avaliar tudo que você fez durante o ano, né? E obedecer mais papai e mamãe, não brigar com os irmãos, né? Então, Rosh Hashanah sempre foi um Hagim muito festivo, e a gente se reunia na casa da minha avó quando eu era pequeno. Tá. O que você comia? Se fazia feijão branco, peixe frito, Tá bem? O que mais? boios, borrecas. Nós Borrequitas? somos sefaradis, borrequitas. Tá bem. O que você... Quais brincadeiras vocês faziam? Brincadeiras em Rosh Hashanah? De Rosh Hashanah. Não, eu lembro que o meu tio, ele rezava. A gente não era tão religioso, mas ele fazia questão de fazer o Kiddush de Rosh Hashanah. Então ele fazia o Kiddush, todo mundo ficava olhando para ele com muito respeito e falávamos amém, tudo, né? A lembrança que eu tenho de Rosh Hashanah era muita confusão em casa, minha mãe cozinhando muito, fazendo muitos doces, e a gente ia para a sinagoga. Era uma rua que tinha várias sinagogas. Uma delas era do meu avô, e nós encontrávamos os primos, os amigos, íamos de uma em uma sinagoga. Voltando em casa, no primeiro dia, no primeiro almoço, minha mãe sempre fazia o cuscuz, que é um prato típico marroquino, feito de semolina, com carne de carneiro, frutas secas, ameixas, damascos, amêndoas. Tinha também um doce que era feito de massa folhada, e depois ela colocava uma calda. São essas minhas maiores lembranças. Me lembro muito bem no Egito, em Rosh Hashanah, à noite, a gente ia com meus pais na sinagoga. A gente se encontrava com meu avô, todos os meus tios, minhas tias e meus primos. Era muito agradável. Depois, quando eu voltava para casa, era que jantar todo mundo na minha casa, ao redor da mesa, e era muito bonito. A gente brincava e se divertia bastante. Vó, como que era Rosh Hashanah na sua época? Sou de uma família sefaradi tradicional, com hábitos de Shabbat e festas judaicas. Em Rosh Hashanah em especial, a minha família preparava muito
Meu pai mandava fazer terno, minha mãe fazia vestidos para nós. Meu pai dizia que tem que usar roupa nova, que tem que comer alimentos novos. Naquela época, os alimentos que eram diferentes era alcachofra e pêssego. E meu pai fazia questão de comprar para termos na nossa mesa. Você quer saber como era Rosh Hashanah quando a gente era criança? Sim. Então, minha mãe era carioca, então a gente ia para o Rio passar em família, com meus avós, meus tios, primos. Então, a correria que tem hoje, na época também tinha. As mulheres correndo, fazer as comidas na cozinha, peixes e carnes, e era muito alegre, muito feliz. Como hoje a gente procura estar sempre com a família reunida para ter alegria, bons momentos. Quando a gente era criança, a gente reunia toda a família em volta da mesa, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus avós. Fazíamos um jantar maravilhoso, rezávamos, cantávamos, era muito animado. Eu amava aquele tempo. E hoje eu tento fazer a mesma coisa na minha casa, com meus filhos e com meus netos e com meus sobrinhos. Meu nome é Eliane. Entre as minhas lembranças da infância, uma muito boa era da época dos Hakim, principalmente em Rosh Hashanah, que a minha avó reunia toda a família. Nós éramos 25 netos e todos os tios. E o mais interessante é que na nossa cidade, infelizmente, não tinha disponível a tâmara para todo mundo. Então a gente pegava uma tâmara e dividia para vários. Eu ficava morrendo de vontade de comer outras. Hoje, todo Rosh Hashanah eu consigo comer muitas tâmaras. E recomendo para todo mundo. Tâmara é o que tem de melhor em Israel. Shalom, tudo bom? É um prazer estar aqui falando com você sobre a nossa família, né? Vou falar um pouco do que eu me lembro. O meu avô, Jacó, casado com a minha avó Adélia, né? Era um casal maravilhoso, apaixonados, comemoraram bodas de ouro, é um casal de referência como casal para mim, inclusive na questão religiosa também das tradições. Eles sempre fizeram questão de reunir os filhos, os netos, era uma família linda. Eu me lembro muito na casa deles que era um ponto de integração, de muitas músicas, a família era muito alegre, se reunia em torno da mesa e ele batia assim, Iden Love Davam, desde a sinagoga, que ele foi um dos fundadores da sinagoga do Flamengo, na rua Machado de Assis. Hoje em dia ela se transferiu para outro bairro, Laranjeiras, mas ele batia sempre na mesa assim, Iden Love Davam, né? Para todo mundo parar de conversar e rezar. E ele era uma pessoa que conduzia muito as rezas e fazia questão de passar as tradições. Então eu tenho muito orgulho de pertencimento a essa família e eu espero que você também tenha, né, com essas histórias que você está ouvindo. Tá bom, querido? Shana Tová para você e um ano muito doce. A gente sempre comia muita maçã com mel, né? E eu acho que nossa família é açucarada, tá bom? Um beijo muito grande. Beijo enorme para você. Olá, nós somos os avós da Sofia Barzanto e as lembranças que eu tenho das festas é que a gente se reunia, a família inteira, uma família bem grande, e era só alegrias e muito divertido. E a gente continua se encontrando agora, se reunindo, com a família sempre crescendo. E a Sofia sempre me ensina coisas novas sobre as tradições, sobre as festas judaicas, e isso é sempre muito, muito gostoso. Shana Tová para todos. Eu sou Ruth Rothstein Kaczynski, avó do Avner, da 4ª série. Bem, o meu pai preparava o vinho desde Pessach e para Rosh Hashanah, uma semana antes, começava a se fazer limpeza na casa e no dia se preparava halot, os leiker de mel,
e o outro Laker. O peixe era carpa, se recheava a cabeça do peixe, porque era o começo do ano. Meu pai e minha mãe comiam a cabeça do peixe. Além disso, tinha maçã para a gente comer com mel. Meu pai ia à sinagoga, quando voltava fazia o kiddush. Era muito lindo o dia da véspera de Rosh Hashanah. Como você comemorava o Rosh Hashanah? Eu ia com meus pais para a sinagoga, e aí quando a gente voltava, minha mãe fazia uma mesa linda e maravilhosa para toda a família, com comidas especiais para Rosh Hashanah, comidas doces. A gente comia maçã com mel, a gente fazia as rezas. Aí no outro dia, a gente, quando ia fazer esse slichot, no nosso show não tinha nenhum lago. Então a gente ia no lago da Praça Buenos Aires, a gente fazia esse slichot lá. Depois, quando fechou o lago da praça, a gente ia no laguinho que tinha no Banco Itaú. Aí depois fechou o laguinho do Banco Itaú e aí nós fizemos um tanque dentro da sinagoga, onde a gente punha peixinhos, para que eles possam comer todas as coisas ruins que a gente jogava dentro e fazia as rezas. Bom dia, Ariê. Aqui está falando o vovô. Em Rosh Hashanah, quando chegava a hora de almoço, o que a gente mais gostava de fazer era comer pão de mel com mel. E a gente dividia entre os amigos e depois saía correndo para brincar. Enquanto isso, os nossos papais estavam lá na sinagoga rezando para Hashem, para dar um ano bom de Gmar Katibat Tová. Um beijo. Tchau. O meu nome é Isaac Ventura, eu sou o avô da Naná e do Ariê. Eu nasci no Egito. A minha família não era praticante, eu também não. Estudei numa escola laica francesa e muito influenciado por essa cultura. Eu só via a praticar o judaísmo bem depois da minha chegada no Brasil, ou seja, há mais ou menos 30 anos. E nesses 30 anos aí eu me tornei praticante e fazendo todos os Hagim, enfim, observando o Shabbat da melhor forma possível. E é isso. Pronto. Muito obrigado. Oi, vô. Qual as lembranças que você lembra na sua infância nas refeições de Rosh Hashanah? As lembranças que eu tenho de Rosh Hashanah são as melhores possíveis. Foi uma fase muito boa da minha vida, da minha infância, junto com meus familiares, meus pais e toda a minha comunidade, que realmente eu nasci e fui criado no Bom Retiro, um bairro que nunca vou esquecer, foi minha juventude. E lá Rosh Hashanah era uma festa muito grande, o comércio fechava, as pessoas na rua se cumprimentavam, a Gitiur, como se fala em Yiddish. Enfim, são coisas que jamais vão ser apagadas da minha memória. O meu Rosh Hashanah, quando de criança, a minha mãe preparava a casa, nós íamos na sinagoga acompanhar as rezas. Na época a gente falava que ia para o Chile, a sinagoga era o Chile. E junto com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, na volta em casa, minha mãe já tinha preparado a janta. Ela preparava o gefilte fish, o lokshmitior, era uma comida yiddish. Ela era muito boa cozinheira de comida yiddish. E os vareniques.
Então nós nos refestelávamos com as comidas, que eram muito boas, e assim desejávamos também um Shana Tová para todos os demais parentes, tá bom? Roberto, tudo bem? Aqui é o vovô Abrão. Eu lembro que quando o avô, o pai da minha mãe, como é que chama? O avô Abraham Dayan, que era meu xará, que é também Alberto Dayan, ele, como é que chama? Tinha a família grande, tinha umas 30, 40 pessoas, tinha criança, a gente brincava, assim, era muito gostoso. A família grande, a gente fazia bastante bagunça, entendeu? Era muito boa, na vida angélica a gente se divertia bastante. A vovó Dora. E o Zeide Ernesto Koga. Somos Askenazim brasileiros. Nossas vivências são marcantes e agradáveis na mesa de Rosh Hashanah. Halot caseiras, redondas, fresquinhas, com um aroma inebriante, recheadas de uva passa, amor, união e frutas secas, embebidas no mel doce das abelhas. O gefilte fish caseiro, feito com a tradição e a experiência milenar da Europa Oriental. O tradicional bolo de mel, Honiglecker, macio e fofinho, marca a doçura de desejarmos para o próximo um ano novo feliz. Shana Tová. Agit Ur. Eu nasci na Rússia, na Sibéria, em 1940. Meu nome é Sloma Borenstein e eu sou o Zeide do Davi Kurke. Zeide, qual era seus costumes na sua casa de Rosh Hashanah? Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe tinha muita coisa para cozinhar, estava com avental e preparava coisas gostosas, gefilte fish, fazia loksh mitior, caldo de galinha e todas as comidas gostosas judaicas. Obrigada, Zeide. Oi, crianças. Meu nome é Ana, eu sou a avó Dariela, Davi e Liora Krieger. Eu quero contar para vocês um episódio da minha juventude no Bom Retiro. No Bom Retiro tinha muitas sinagogas atuantes que os jovens frequentavam na época de Rosh Hashanah e Kippur, do lado de fora. A gente passeava em todas as sinagogas. Todo mundo fazia o mesmo percurso e os jovens iam se encontrando pelo caminho, batendo papo do lado de fora da sinagoga. E era muito divertido e esperado durante o ano todo. Desses encontros surgiram amigas da vida inteira, amigos da vida inteira, namorados e até casamentos. Shavua Tov, Chodesh Tov, Lekulam. Estamos aqui, eu e o Davi, fazendo a nossa lição sobre a história de Rosh Hashanah na nossa família. Eu lembro muito das comemorações de Rosh Hashanah na casa do meu avô, do Zeide Moishe, e uma das coisas que a gente tem aqui muito bacanas, que eu vou mostrar para vocês, é o Kos Yain e os candelabros que a minha avó trouxe durante a guerra. Esses candelabros e o Kos, o copo do vinho, estavam na casa dos meus avós, lá na Bessarábia, há muitos anos. Eles trouxeram isso através da guerra e chegaram aqui no Brasil, e até hoje a gente tem as memórias deles e a gente continua usando essas mesmas coisas. Então, para todos vocês, a gente deseja Ketivá Vechatimá Tová Leshana Tová Umetuká. Um bom ano, feliz e doce. Tchau! Oi, eu sou Sabrina Cohen, a mãe da Esther. A gente é uma família sefaradi e a gente esperava o momento de Rosh Hashanah ansiosamente para comer a halá gulá, que é a halá redonda misturada no mel, halá com uva passa, a maçã com mel para adoçar a vida e a famosa língua, que não podia faltar na nossa mesa, que todo mundo queria e devorava, e o feijão de corda, que também todo mundo adorava. E era com essas comidas gostosas que a gente passava um Rosh Hashanah feliz e samer, toda a família junto. Quando eu era pequena, em Rosh Hashanah, minha mãe e meu pai me levavam para rezar na sinagoga
Depois da sinagoga a gente voltava para casa e almoçava, e na hora da janta sempre tinha alguém que não tinha uma casa para passar o Rosh Hashanah, era convidado e fazia a refeição com a gente. Uma coisa que nunca faltava era mel, o bolo de mel, maçã e o tradicional da culinária polonesa, que era gefilte fish doce, caldo de galinha, que mais? Frango. E minha mãe fazia macarrão de ovo e punha no caldo. Minha mãe e meu pai, eles gostavam muito de cantar e eles faziam parte de um coral que cantava as músicas litúrgicas de Rosh Hashanah. Eu estou lembrado quando era criança, nós queríamos, eu com todos os amigos, queríamos ir toda madrugada no Selihot. Então, nós vivíamos na montanha durante aquela época, durante o verão, e a gente, para poder acordar, não tinha telefone, não queríamos fazer acordar os pais, então a gente colocava cada um, eu com os amigos também, cada um colocava uma cordinha no braço que descia até a rua. E qualquer um de nós que acordava primeiro, ele passava em cada casa e puxava o cordão até que a gente acordar, para poder todos nós ir no Selihot. Era uma ótima época. Bom dia, meu nome é Rina Grassman Quebel, eu sou a tia do Jacó e da Frida. Eles me pediram para fazer essa pequena gravação sobre a minha experiência de infância durante as refeições de Rosh Hashanah. Graças a Deus, os meus pais fizeram uma refeição muito boa, muito gostosa. Logo depois que a gente voltava do Shul, a gente tinha o nosso kiddush, muito gostoso, sempre com as raladas redondas, sempre com as tâmaras, sempre com os dates, sempre com todas as coisas de Rosh Hashanah. Então a minha mãe e meu pai sentavam com a gente, explicavam todo o significado de todas as comidas que a gente comia, em adição ao significado de Rosh Hashanah, que Tfilah, Tshuvah, Tzedakah, Mavirim, Taruach, Gzerah. Então, muitas dessas coisas ficaram com a gente quando a gente estava crescendo. Eu espero que os meus sobrinhos tenham essa mesma experiência com a avó deles, com a mãe dele e com o pai dele. Shana Tová. Eu sou Célia Fuchs, avó do Joseph Fuchs. Quando eu era criança, meus pais faziam várias coisas no Rosh Hashanah. Minha mãe colocava as carpas no tanque com água para depois preparar o gefilte fish. E levávamos galinhas para o shoret para prepararmos o yor. Quando voltávamos do shul, almoçávamos toda a família junta para comemorarmos alegremente a chegada do Rosh Hashanah. Shana Tová. Lior, meu neto querido, quando era solteira a gente fazia o Rosh Hashanah, eu e minha família. A gente fazia o tradicional, íamos na sinagoga e era muito gostoso. Depois casei e tive minhas filhas e depois meus netos vieram e sempre fizemos todos junto o mesmo Rosh Hashanah tradicional como era na minha casa, na minha infância e na minha juventude. Espero que em breve fazemos todos juntos o nosso Rosh Hashanah e com essa família linda que você tem. Tenho muita saudade de vocês, tá? Se Deus quiser, aqui em Israel. Um Shana Tová, com Betocá e te espero em breve. Tchau, querido. Oi, pessoal. Edu em especial, tudo bem? Eu lembro na época de Rosh Hashanah, dos festejos, que a gente sentava na casa da família, tinha aquela louça azul. O negócio super ficou na memória e marcou muito. Eu lembro que a nossa família, cada um falava como foi seu ano, geralmente falava coisas boas, e falava da expectativa para os próximos anos, para o próximo ano principalmente, né? E era um negócio muito positivo, muito alegre, um jantar bem festivo. Edu, espero que teu Rosh Hashanah, que essa passagem seja de muito brilho, muito doce para vocês e para teus amiguinhos da sala também.
Só felicidade para vocês, só coisas boas, é o desejo nosso. Tá? Como que você comemorava o Rosh Hashanah na sua infância? Na minha infância, a gente se reunia na casa dos meus avós e todo mundo ajudava a preparar o jantar e todo mundo passava junto. E a gente ia na sinagoga, que era em Santo André, porque nós morávamos em São Bernardo. Nós íamos rezar, fazer todas as rezas na sinagoga e quando a gente voltava, todo mundo se reunia na casa dos meus avós e era uma época muito feliz e muito contente. Os Slichot a gente começou a fazer, eu comecei a fazer particularmente quando eu mudei para São Paulo. Aqui em São Paulo a gente ia em alguns lugares onde a gente fazia essas orações. E sempre foram lembranças muito boas e épocas muito bonitas. Obrigado.